Bom, pessoal, vamos para a segunda parte das resoluções de exercícios sobre função afim, tá bom? Nosso caderno 2, vamos começar aqui pela questão número 8. Eu tinha até comentado na aula anterior que esse problema era bem interessante. Ele é completamente diferente do que a gente pode esperar de uma questão de função afim. Que geralmente um problema de função afim tem gráfico ou é uma situação, um problema para você ver qual é o valor fixo mais a parte variável, montar a função. Enfim, é uma pegada bem característica. Esse problema é um pouco diferente e por isso que eu quis colocar ele no nosso material, para que a gente também esteja preparado para uma outra abordagem, um outro olhar, tá bom? Vamos lá. Então, a questão 8 da página 45. Em linguagem de computação, a expressão x igual a x mais 2 significa que o novo valor de x será igual ao valor anterior de x acrescido de x mais 2 unidades. Por exemplo, se x igual a 5, a expressão x igual a x mais 2 faz com que x passe a valer 7. Se repetirmos essa expressão, o valor de x passa a ser 9, porque era 7, vai virar 7 mais 2. E aí ele pede para a gente considerar uma sequência. Deixa eu só explicar, antes de considerar a tal sequência, deixa eu só explicar como é que funciona isso aqui. Então, quando a gente fala que uma expressão ela é x e se transforma em x mais 2, esse aqui deveria ser o valor antigo e esse aqui é o valor atual. Depois que a gente faz essa expressão, depois que a gente faz a conta, todos os valores de x que eu vou usar agora são baseados no valor atual e não mais no valor antigo, tá bom? Então é bem importante entender como é que funciona isso. Por exemplo, se eu colocasse x igual a 6 e fizesse a expressão x igual a x mais 2, o meu 6 ele ia se transformar em 8. E agora, o valor de x seria 8. Se eu fosse usar em outro momento o valor de x, eu iria usar o x como 8 e assim por diante, tá bom? Agora vamos lá para a expressão que a questão forneceu, para a gente entender como é que funciona. É meio confuso no começo, né, quando a gente vai ler essa questão, mas depois que a gente entende, aí ela vai de uma vez. Então começa com x, transformando em x mais 3. Depois y, transformando em 2x menos 1. Depois o x transforma em x mais y. E por fim, o último valor de y transforma em x mais 2y. Bom, antes de ir para a pergunta dele, porque ele pergunta assim, se o valor final de y é 53, qual é o valor inicial para x? Quer dizer, ele deu o último valor dizendo que era 53 e perguntou esse primeiro. Antes de a gente fazer isso, eu quero fazer um teste, tá bom? A gente vai escolher um número qualquer e a gente vai fazer essa operação até chegar aqui. E aí, testando isso, a gente consegue fazer o problema. Eu vou escolher um número aleatório aqui, tá? Eu vou colocar o número, sei lá, por exemplo, 6. Eu tinha usado 6. E com o número 6, eu vou encontrar um valor. Você aí em casa, a minha sugestão é que você faça isso com outro número também, tá? Pode pegar um número qualquer, bota, sei lá, 12. Escolhe 12 para você e eu vou escolher 6 para mim. Faz a conta com 12 em casa e eu vou fazer com 6, tá bom? Depois a gente vai entender o processo inverso para resolver o problema e aí essa questão fica um pouco mais clara para resolver. Vamos fazer um teste com 6. X igual a 6. A primeira operação transforma x em x mais 3. Então, o valor de x ele vai ser 6 mais 3, 9. O que significa? Que o valor atual não é mais o antigo, é o atual. O valor atual de x é 9. Qualquer valor de x que eu for usar agora, eu vou usar o 9, não mais o 6, tá bom? É assim que funciona. O valor atual ele vai sendo utilizado e o antigo descartado. Bom, agora o y, o segundo passo. Quem vai ser o y? O y vai ser 2 vezes x menos 1. Só que x é 9, então é 2 vezes 9 menos 1. 2 vezes 9 dá 18, menos 1, 17. Então, o valor atual de y é 17 e o valor atual de x continua sendo 9, tá bom? Vamos lá para o próximo passo. Próxima operação é x igual a x mais y. Bom, o valor de x vai ser o valor de x atual mais o y. Qual é o valor de x? Eu vou usar 6? Não, eu vou usar 9, que é o valor atual.
Então fica 9 mais o valor atual de y, que é 17. 9 mais 17. 26. E agora, para fin... aí o que é que significa? Vamos lá. O valor atual de x é 26. Esse é o valor atual. O que é que significa? Que aquele valor de x que eu estava usando, 9, ó, foi embora. E aquele 6 já foi embora há mais tempo ainda. Então, no lugar do x, eu vou usar 26. Para descobrir o valor, né, final de y, essa é a quarta operação, vai ser x mais 2y. Quer dizer, o valor atual de x, que é 26, mais 2 vezes o valor de y, que era 17. 26 mais 34, 60. Significa que o valor final de y é 60. Mas eu sabia que o valor inicial do x era 6, tá? O que é que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou apenas testando com um número para a gente entender como funciona o processo. Porque agora eu posso fazer o problema, tá bom? Porque na questão ele deu o valor final, que foi 53, a gente vai descobrir quanto é o valor atual, a partir daquele 53 que ele deu. Aí você faz aí em casa o número que eu falei, acho que foi 12, né? Faz com 12, depois a gente vai usar o que eu vou mostrar aqui para resolver o problema e ver se a gente vai encontrar tanto o meu 6, sabendo o 60 final, quanto o seu 12, sabendo o final, tá bom? Vamos entender como seria esse processo aqui de maneira literal, ou seja, sem usar o 6, usando apenas a letra x, tá bom? Fazendo de maneira literal, de forma literal. De forma literal. Como é que vai ficar? Então, primeira operação, x se transforma em x mais 3. Então, x vai ser x mais 3. Esse é o valor atual. Vou deixar aqui só um tiquezinho. Segundo, y vai ser 2 vezes x menos 1. O y vai ser 2 vezes o valor de x, mas é o valor atual de x. Ó. Do mesmo jeito que quando eu fui usar o y aqui, eu usei o 9, que era o valor atual, e não o primeiro, que era o antigo. Então, se o valor atual de x é x mais 3, na hora de substituir aqui, eu vou colocar x mais 3. Então, o valor de y vai ser 2x mais 6 menos 1. 2x mais 5. Esse é o valor atual do y. Agora vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é o novo valor de x é x mais y. O novo valor de x é o x, que é esse aqui, mais y, que é esse aqui. Então vai ficar... Qual vai ser o valor atual de x? Vai ser 3x mais 8. Esse é o valor atual de x, esse é o valor atual de y. E aquele primeiro já foi embora. Não é mais atual, é ultrapassado. E aí, para finalizar, a última operação que diz que x é... Desculpa, que y é x mais 2y. Como a gente faz isso? X, qual é o valor atual de x? É esse aqui, ó, 3x mais 8. Então, é ele que eu vou usar. Mais y. 2y. Quanto foi o y? Cadê o valor atual de y? Que 2x mais 5, tá bom? 2 vezes y. E aí, finalmente, eu chego no valor de y, que vai ficar fazendo a distributiva aqui. 4x mais 10, com 3x mais 8, dá 7x mais 18. Pronto. Agora, deixa eu só apagar aqui para... Significa que, se você descobrir o último valor de y e você quiser saber quem era o primeiro x, basta igualar com 7x mais 18. Então, esse aqui é o resultado final, tá bom? Só para mostrar um pequeno teste, a gente tinha achado 60 lá. Lembra com o meu exemplo? 60. Então, se eu pegar o 7x mais 18 igualar a 60, eu vou encontrar, pelo menos eu teria que encontrar o valor inicial que eu usei para o x, tá? Então, 42 dividido por 7, 6. Tá certinho, que era o 6 que eu tinha escolhido. Você que fez em casa com 12,
deve ter encontrado um resultado. Iguala esse resultado a 7x mais 18, eu garanto que vai dar 12, tá bom? No problema, indo agora para a questão, o 7x mais 18 a gente vai igualar com 53, que é o valor que ele falou. Então, 7x passa para cá, 53 menos 18, que é 35. E aí a gente acha x igual a 5. Resolvido o problema. Claro, demorou um pouco, porque eu não queria simplesmente fazer essa conta e meio que jogar assim, né, de maneira displicente até. Eu precisei explicar bem, contar toda essa história de uma questão que é bem diferente. Acredito que você também deve ter se surpreendido quando leu essa questão pela primeira vez. Você pensa, né? Como assim? Como é que funcionam essas operações? Então, tá aí a explicação, tá bom? Vamos fazer mais uma. Mais um probleminha. Agora, mais, digamos, clássico, tá? Mais tradicional, sem essas ideias assim um pouco diferentes. Porque essas ideias mais diferentes, assim, mais complicadas, elas aparecem de vez em quando, né? 90% dos casos, ou até mais, são problemas clássicos, são problemas bem normais. Por exemplo, eu vou fazer essa questão aqui, número 11, da página 47. Um problema clássico, simples, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Aqui y, aqui x, e aqui tem uma reta. 7,35. Vamos lá. No gráfico abaixo está representada a relação que estabelece qual deve ser o preço y em reais para que sejam vendidas x unidades de um determinado produto por dia. Então aqui, número de produtos que são vendidos por dia, e o y, como ele diz, é o preço. A pergunta é, qual deve ser o preço em reais para que sejam vendidas 28 unidades por dia? Bom, existem várias maneiras, mas assim, várias maneiras, literalmente, de resolver esse problema. Bom, eu vou escolher uma aqui, tá? Que eu acredito que é uma maneira bem simples. Você pode, inclusive, começar a interpretar o problema, né? Ele quer saber qual deve ser o preço para que sejam vendidas 28. A pergunta é basicamente esse valorzinho aqui de x. Então, uma maneira, que eu inclusive nem acho uma maneira tão legal, seria encontrar a função, depois substituir. Vou botar y, x aqui não, né? Então, botar um valor k melhor, para não confundir com x. Uma maneira seria encontrar a função e substituir o x por 28 e a resposta é o k. Isso é uma forma de fazer. Eu não acho muito legal, tá? Porque você vai ter que encontrar a função inteira, então já vai dar um certo trabalho. Eu acho a melhor maneira é você entender o que a gente fala de taxa de variação, né? Que é o seguinte, primeira coisa, a taxa de variação, como a gente aprendeu, ela é negativa. Beleza? Porque ela está decrescente, né? Decrescente, a função está decrescendo, então ela está caindo. Então a taxa vai ser negativa. Como é que você vai analisar isso? Olha só, estava em 7, aqui no x igual a 0, e quando chegou no 35, ou seja, do 0 para o 35, caiu do 7 para o 0. Então significa que em 35 unidades aqui do x, né, o y foi do 7 para o 0. Se eu fosse calcular a taxa de variação, seria exatamente isso aqui, ó, menos 1/5, até menos 0,2. Então significa que cada unidade de x que vai aumentando, o y vai caindo 0,2. É só isso. Isso é a taxa de variação. Então, o significado é esse, tá? Cada unidade que o x avança, o y diminui 0,2. Então, é basicamente isso. Ou seja, se o x avançou 28, o y vai reduzir 28 vezes 0,2, que é o que tem aqui. É basicamente isso, gente. Uma forma é essa. Ou seja, o y irá reduzir 28 vezes 0,2. Ou seja,
5,6. O que é que significa? Que ele começou em 7 e vai cair 5,6. Ou seja, o valor de K nada mais é do que 7 menos 5,6 dá 1,4. Isso é uma forma de fazer, tá? É você entender o que é a taxa de variação, quanto reduziu em quantas unidades de x. Então, 7 em 35, menos 0,2. A cada unidade de x, o y cai 0,2. Pronto. Como eu queria do 0 até o 28, eu queria 28 unidades. Ou seja, eu descobri o que reduziu, 5,6. Como estava aqui no 7, caiu 5,6, vai parar no ponto 4. É exatamente isso, pessoal, somente. Ah, eu queria ver outra forma. Tem outra maneira de fazer? Tem sim. Se você observar essa figura, vou botar aqui segunda solução. Tem gente que adora essa aqui. Se você olhar essas duas figuras, são dois triângulos semelhantes. Eu posso fazer por geometria plana, não tem problema nenhum. A gente faz assim. Deixa eu só apagar isso aqui para não... Eu faço esse cateto, que se você olhar o desenho é 7 menos K. 7 menos K. Está para esse cateto aqui, que é K. Agora o cateto horizontal, 28 aqui, 28, isso aqui vale 28. Está para o cateto horizontal aqui do outro triângulo, que se olhar aqui, é 7. Então, outra maneira de fazer, tá? Aqui eu não falei de taxa de variação, eu fiz uma coisa bem por geometria. Multiplica meios por extremos, fica 28K igual a 49 menos 7K. Passa para lá, somando, né? 35K igual a 49, dá para simplificar por 7. 5K igual a 7. K igual a 7 dividido por 5. Adivinha quanto dá? 1,4. Bom, então eu fiz de dois jeitos diferentes, tá bom? Um interpretando um pouco mais a ideia da função, outro sem pensar muito na função, indo direto para geometria, tá bom? E aí fica à vontade para escolher qual das duas. Eu acho que é legal saber os dois jeitos. E na hora a gente tem o luxo de escolher qual é a forma que vai fazer, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem. A gente vai parar essa aula por aqui para não ficar muito longa, tá bom? Próximo vídeo eu vou resolver mais algumas questões de função afim, tá bom? Fica ligado. Até lá.